Eu vou chamar a Luísa Martins porque a Polícia Federal deve ouvir o juiz Sandro Nunes Vieira, um dos citados no relatório do plano de golpe. Explica pra gente, localiza pra gente, Luísa, o que ele dizia. Ele trocava mensagens com militares golpistas ou ele fazia parte de um futuro governo de Jair Bolsonaro, caso Luiz Inácio Lula da Silva fosse de fato assassinado? Uribe, é o seguinte, esse relatório aponta, em certo momento, um diálogo entre o ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara, e o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, citando o nome desse juiz, o juiz Sandro Nunes Vieira, como um possível ajudante daquele relatório que foi elaborado pelo Instituto Voto Legal e que foi usado pelo PL para questionar no Tribunal Superior Eleitoral a validade do resultado da eleição de 2022, da qual o Bolsonaro saiu derrotado. Naquele relatório, havia a alegação de que parte dos votos não teriam sido computados em urnas que não estavam válidas, que tinham problemas, e aí, com isso, esses votos precisariam ser anulados e isso acabaria por reverter o resultado da eleição. Um relatório completamente infundado, sem nenhum tipo de prova que mostrasse realmente um problema nesse volume aí de urnas eletrônicas que foram apontadas pelo PL. E aí, com isso, a Polícia Federal concluiu que tem a suspeita de que o juiz tenha atuado de forma ilegal e clandestina ao assessorar o PL na elaboração desse documento. Nessa conversa, que teria acontecido em novembro de 2022, alguns dias depois, Câmara e Cid teriam trocado um arquivo que tinha o nome Nota Juiz Sandro Vieira Nunes. E aí, com isso, levantou essa suspeita de que esse juiz federal, que trabalha hoje no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas na época trabalhava no próprio TSE, Uribe. Ele tinha um cargo na Secretaria-Geral da Presidência e chegou a atuar, inclusive, naqueles programas de enfrentamento à desinformação que foram criados no âmbito do TSE. Então, há suspeita de que esse juiz, de dentro do TSE, poderia ter ajudado o PL, fornecido informações, algum tipo de ajuda mesmo para elaborar esse relatório que no final foi utilizado como uma alegação de que o processo eleitoral brasileiro pudesse ter sido fraudado. E aí, com isso, esse juiz ele não foi indiciado nesse primeiro momento, mas há a avaliação de que, a depender dos esclarecimentos que ele prestar no depoimento à PF, que deve acontecer nos próximos dias, ele ainda possa vir a ser. Isso reforça essas apurações que a gente já tem dado aqui, o Eli Jonas também tem dito isso com bastante frequência, de que a lista de indiciados ainda pode aumentar. Você mesmo disse, né, Uribe? A gente às vezes acha que porque a PF concluiu o relatório, essa investigação acabou. Mas não, há o depoimento deste militar, que vai ser ouvido hoje, que o Eli Jonas está lá de prontidão. Tem esse outro depoimento do juiz que também deve ser colhido nos próximos dias. O ministro Alexandre de Moraes chegou a notificar a Corregedoria Nacional de Justiça, o ministro Mauro Campbell, que é o corregedor, para tomar, eventualmente, providências administrativas que possam ser cabíveis contra esse magistrado. E a PGR também já se manifestou favoravelmente a essa coleta de novos depoimentos para tentar apurar em que medida, de fato, esse juiz participou da elaboração desse relatório, dessa alegação falsa de narrativa de fraude nas urnas, ou se foi uma conversa ali que não o implica diretamente. E aí, é claro, né, não há nenhuma conversa do juiz com os militares ou com alguma pessoa do entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por isso, ele não foi indiciado nesse primeiro momento, mas ele vai ter que esclarecer se houve algum tipo de ajuda dada ao PL, a Valdemar Costa Neto, no sentido de elaborar esse relatório. A gente está tentando contato com a defesa do juiz, ainda não conseguimos, mas o espaço está aberto. Se ele ajudou no relatório, não sei se ele é fã ou hater, porque o relatório era muito ruim e não provava absolutamente nada de fraude eleitoral. Obrigado, Luísa, pelas informações.